Oi, gente, tudo bem com vocês? Sou a Lidia Andrade e hoje eu queria conversar um pouquinho sobre procrastinação. Você já deixou alguma coisa para fazer depois? Quantas vezes a gente tem a tendência de deixar algo para fazer depois? É uma arte, uma mania, né? Eu não sei vocês, mas eu sou muito boa em deixar as coisas para fazer depois, infelizmente. Isso é algo que me incomoda muito, porque analisando sobre a minha vida, sobre o meu eu percebo quantas coisas eu tenho perdido por deixar coisas para fazer depois. Eu não sei vocês, mas desde as pequenas coisas como as grandes, normalmente eu tenho essa tendência de procrastinar. Esse final de semana, por exemplo, no sábado eu comecei a dizer: eu vou fazer minha unha, eu vou fazer minha unha, vou pelo menos tirar o esmalte, né? O mínimo era tirar o esmalte. Mas aí o que aconteceu? Eu não fiz a minha unha no sábado, falei: depois eu faço, amanhã é domingo, no domingo eu faço, eu tiro o bendito do esmalte. E aí no domingo eu não tirei o esmalte. Tudo bem, chegou na segunda-feira, o que aconteceu? Fui trabalhar, quando eu comecei a digitar, eu olhei para as minhas unhas e eu falei: eu não fiz, eu não tirei o esmalte, tá aqui horrível. E eu fiquei muito mal e eu pensei: poxa, eu não tô conseguindo vencer a arte da procrastinação. Isso é uma coisa simples e você fala ali, nossa, que coisa idiota, mas pra mim é algo grande, porque eu queria ter tido a realização de ter concluído isso e na segunda-feira eu com certeza estaria super feliz, porque a minha unha estaria bonita e não pela metade como estava. E aí você fala assim: eu não procrastino tanto. Então vamos pensar. Você já deixou pra arrumar o seu quarto depois, por exemplo? Porque arrumar o quarto dá trabalho, né? Tipo, tem que fazer aquela faxina. Ou a casa, né? Pior a casa, gente. Nossa, é terrível. Mas a louça, né? Uma loucinha, depois eu lavo quando você vê tem um mundaréu de louça. Ou, quem sabe você já deixou pra depois pra estudar. E você sabia que tinha uma prova importante, uma prova que você tinha que tirar uma nota ótima, mas você deixou pro dia antes, sabe? Depois eu faço, esse depois chegou no dia antes, penúltimo dia, e você falou: vou fazer agora. E aí você estuda tipo meia boca, né? Porque não dá pra focar totalmente. E aí você estudou e foi fazer a prova, enfim, tomara que tenha dado certo, mas normalmente a gente tá com a cabeça cheia porque a gente sabe que não estudou tanto quanto deveria, né? Ou talvez você tenha aí, você toca algum instrumento musical, você gosta de tocar, você aprendeu o básico, mas você não estuda, você não se aperfeiçoa, você não treina na sua casa, enfim. E aí você não consegue um êxito, você não consegue fazer tão bem quanto deveria. Por quê? Porque você não estuda aquilo que você conhece, né? Isso é muito complicado. A procrastinação, ela atrasa a nossa vida, porque a gente começa a perceber que tem coisas que já eram para estar concluídas, mas a gente não consegue realizar. Por exemplo, eu não sei se você já encontrou algum amigo na rua e falou: oi, que saudade, nossa! E aí você fala assim: vamos marcar alguma coisa depois? E esse depois normalmente nunca chega, nunca acontece, porque nós temos a tendência de usar o depois. E não é preguiça, porque você pode pensar assim: Lid, você tá me chamando de preguiçoso? Você tá falando que você é preguiçosa? Não, porque a preguiça e a procrastinação, ela não tem a ver. Na verdade, a procrastinação, você faz coisas, só que você faz outras coisas, não a que você deveria fazer, entende? E a preguiça não. A preguiça você simplesmente não faz nada. Tipo, vou ficar aqui deitado, estagnado e pronto, não quero fazer nada da minha vida. Enfim, uma coisa não tem a ver com a outra, né? A procrastinação, a gente começa a colocar coisas que nem são tão prioridades para aquele momento, né? Não são tão importantes para aquele momento. Então a gente começa a fazer outras coisas. É, por exemplo, quando eu digo da louça, você sabe que tem que lavar a louça, mas aí você vai mexer um pouquinho no celular para ver o Instagram ou qualquer outra rede social, enfim. Então, essa questão de você fazer outras coisas, mas não fazer aquilo que realmente é prioridade. Tá, Lid, beleza, você falou isso aí, mas como que a gente faz? Vamos lá. Eu tenho pensado, tenho trago pra minha vida, tenho feito, e ainda assim às vezes eu erro, como foi o caso da unha, né? Mas tente pelo básico. Como assim, Lid? Tente pelo básico.
coloca lá na sua organização, faça uma lista de organização, o que você tem que fazer. E aí você começa pelo básico e tente pelo menos fazer por 5 minutos. Por exemplo, se você sabe que você precisa estudar, tente por 5 minutos. Tenho certeza que o problema é começar. Quando você começar, você vai. E aí você vai para 10, 15, 20, 30, enfim, vai conseguir concluir. E o fato de você concluir é sensacional, porque te dá uma sensação de alegria, de alívio, de tipo, uau, eu terminei. Já aproveitando, eu te digo, quando você conseguir concluir uma tarefa, principalmente se você está nesse processo de realmente parar de procrastinar, se presenteie, sei lá, se dê algo, tipo... Mas imagina se eu for fazer isso pra todas as coisas que eu consigo concluir. Não precisa ser pra tudo, né, gente, né? Vai vendo o que você acha que merece mais, enfim. Como eu falei, anote, faça uma agenda no celular, no papel. Eu tenho uma agenda, né, um planner manual e eu gosto de escrever porque eu prefiro escrever do que no celular, não consigo lidar muito com essa questão de anotar no celular, enfim. Faça da melhor forma, da forma que você achar melhor pra você. Mas anote e no final do dia você coloca lá, começa a etiquetar, sabe? Isso eu consegui, isso eu consegui, isso eu consegui, isso é muito legal, a sensação vai ser maravilhosa. E não coloque pro seu dia coisas, nossa, impossíveis. Por exemplo, eu vou colocar 10 encontros num dia. Não tem como, tipo, eu vou encontrar com os meus amigos, vou encontrar com os meus pais, eu vou não sei o que, vou não sei o que. Não dá. Faça coisas que dá, entendeu? Não, eu vou arrumar a casa inteira em 1 hora. Não tem como, não coloca essas metas impossíveis. Coloca metas que você sabe que é possível realizar e as cumpra. A sensação vai ser maravilhosa. Por exemplo, pare de deixar a dieta para segunda-feira, né? Quem nunca? Pare de deixar para segunda-feira. Segunda eu começo, segunda eu vou fazer exercício. Comece na sexta, no sábado, no domingo, na terça, na quarta. No dia que você colocou isso no seu coração como meta, mas comece. Não espere para o depois, entende? Começa imediatamente, isso é o principal. Gente, eu penso assim, tá, Lid, mas por que a procrastinação tem que ser prioridade? Você já deixou pra ler a Bíblia depois? Começo do ano a galera começa assim, eu vou ler a Bíblia inteira esse ano. E aí, chega em fevereiro, março já era, o plano tá abandonado. Porque é justamente isso, você entra assim, nossa, eu vou fazer. Comece aos poucos, comece a ler um versículo por dia, um capítulo por dia, comece a fazer anotação daquilo que você leu. Por que você tá falando isso, Lídia? Porque a procrastinação atrapalha a nossa vida espiritual total. Total, porque aí você fala, depois eu vou fazer meu devocional, depois. Eu não sei você, mas eu precisei mudar minha rotina pela manhã e foi através de um livro que eu li e me despertou, enfim. Posso falar isso pra vocês depois. Mas eu tenho acordado às 5 da manhã. E quem me conhece sabe que eu amo dormir. Mas eu precisava focar no meu devocional e isso tem sido sensacional. Então, comece a colocar metas possíveis. Pra mim era possível acordar, é possível acordar cedo. Então, eu tenho tido esse momento de devocional intenso com Deus. E quando não dá, quando realmente não deu, aquele dia não deu, eu jogo pro final da tarde, mas jogo. Tipo, priorize, coloque como meta e priorize e não se perca em seus afazeres. Talvez você já tinha que ter concluído um curso, talvez você já era para ter finalizado um curso de inglês, espanhol, sei lá, do que você queria fazer, qualquer coisa, mas você não terminou porque você nem começou, porque você tá aí depois, em outro momento, depois. E aí, com certeza, vai chegar um dia que você vai falar, poxa, já era pra eu ter finalizado e eu tô aqui, nem comecei ainda. Então é isso, gente. Que a procrastinação não atrapalhe mais a sua vida, não te tire mais oportunidades. Eu quero te despertar para você sair da sua zona de conforto, do seu comodismo e dessa mania de falar depois eu faço, porque esse depois às vezes não chega. Então comece hoje a fazer as pequenas coisas, mas comece de alguma forma. Ok? Que Deus abençoe vocês e que todos nós possamos buscar a nossa melhor versão. Um beijo no coração, fiquem com Deus. Tchau!